Então, meus amigos, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Livro de Ezequiel, os profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1, diz a palavra: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse o filho do homem: poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, assim disse o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervo sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. E ele me diz: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor. Profetiza e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, e os espíritos sopraram sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me deu a ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram-se e puseram em pé um exército grande e extremo. Louvado seja Deus. Esta palavra linda, maravilhosa, profeta Ezequiel foi levado em visão ao vale de ossos secos, aonde não havia vida, aonde não tinha, aleluias, nada de vida. Era somente um vale de ossos secos, sequíssimo, assim diz a palavra de Deus. O profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor até este vale, numa visão. E nós vemos que quando o profeta Ezequiel estava nesta visão, ele nos conta aqui nesta mensagem, que veio o Senhor e disse para ele: tem como estes ossos secos ter carne, ter vida? E o profeta Ezequiel disse: somente o Senhor sabe, Senhor. Somente o Senhor quem sabe. E a palavra nos fala que Deus deu ordem que o profeta profetizasse para que aqueles ossos viessem ter carne, viesse, aleluia, se ajuntar e se formar um corpo. E a palavra nos fala que assim o profeta, obedecendo a ordem do Senhor, profetizou sobre aqueles ossos, aquele vale de ossos secos. Ali veio, aleluia, um osso a juntar sobre o outro osso. Ali veio, aleluia, a carne, os nervos, e veio ali também a pele cobrindo aqueles ossos. E ali veio também, aleluia, a vida. Depois que aqueles corpos estavam ali, feitos novamente, agora Deus diz para o profeta: agora profetize que haja vida sobre esses corpos.
E o profeta, obedecendo a ordem do Senhor, profetizou dizendo: corpos, haja vida em vós. E a palavra nos fala que houve um grande gemido naquele local, um grande brando, e começaram a levantar um exército de soldados, um exército de pessoas. Meus amados, o que significa para nós nesse dia? Se nós estarmos no vale, passando nas lutas, nas provações, não significa que Deus nos não abandonou, não. Não, Ele está conosco. Até mesmo aqueles ossos que estavam no vale, o Senhor estava com eles. Diz a palavra de Deus, gente, que não cai uma folha da árvore se Deus não for servido, e não cai na gota de água se Deus não o deixar, porque Ele é quem comanda tudo, porque Ele é dono de tudo. E agora nós vemos, aleluias, que muitas das vezes as pessoas não obedecem à ordem do Senhor. Quando Deus nos chama, é para que nós sejamos, aleluias, profetas, porque nós levamos coisas boas, vida aonde há um deserto. É para que nós levamos, aleluias, fortaleza espiritual, ânimo para aqueles que estão desanimados, coragem para aqueles que estão, aleluias, sem ânimo para nada. Meus amigos, não podemos deixar, aleluias, que as ilusões deste mundo nos tire, aleluias, essa visão que o Senhor tem nos entregado, como Ele entregou para o profeta Ezequiel. Ele nos entrega uma visão para este dia também. Que muitas das vezes tem pessoas nesta hora passando, aleluia, uma grande tribulação. Quantas pessoas que agora está no hospital com seu ente querido, com a sua família, e muitas das vezes estão até desanimadas porque não vê uma saída. O médico já chegou com a última palavra. O médico já chegou e disse: não tem mais jeito. Eu fiz de tudo e não conseguiu salvá-la. Não vai conseguir salvar esta pessoa. Mas agora lembra você que quando Deus falou com o profeta Ezequiel, Deus viu no profeta Ezequiel que ele era fraco, mas que quando o profeta fosse autorizado por ele, que ele profetizasse, não era o profeta que estava fazendo, mas sim o Senhor, porque Ele usa o homem na terra. Agora eu falo para você uma coisa, porque muitas das vezes as pessoas acham que Deus vai se materializar e aparecer para eles, para assim eles acreditar. Muitas pessoas acham que Deus vai materializar, como Ele enviou sua glória, que materializou no ventre de Maria. Eles acham que Deus é um homem barbudo, um homem gigante. É diferente. A palavra nos fala que Deus é um espírito. Ele habita em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele habita em mim, habita em você. Ele está no céu, está na terra. A Bíblia fala que Ele está com nós na palma de suas mãos, que cada fio de cabelo da nossa cabeça é contado por Ele. Isso não é um Deus materializado, não. Isso é um Deus, aleluias, em espírito. Este Deus que eu sinto agora é o mesmo que você está sentindo aí agora. Se você está respirando, é o mesmo Deus que eu sinto, que eu estou respirando aqui também. Você está aí do outro lado respirando, é o mesmo Deus. Meus amigos, portanto, que quando a palavra nos fala que nós vamos receber um novo corpo, porque este corpo aqui não vai servir para nada, este corpo aqui vai voltar para a terra, nós vamos ser purificados com um novo corpo. Não.
Nós vemos que muitas pessoas acham que Deus é aquele que está lá num quadro, aquele Deus que está lá, aleluia, numa estátua. Quantos que vai lá para o Rio de Janeiro adorar aquela estátua do Cristo lá, né? Não estou aqui falando de religião, nada disso não. É idolatria, e nem eu condeno a idolatria, quem condena a idolatria é Deus. É o próprio Deus, é a própria palavra que condena a idolatria. Agora muitos dizem, eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia, como é que eu vou fazer? Eu falo para você uma coisa. Se você não acredita na Bíblia, não tem como você acreditar em Deus. A pessoa quer que Deus venha e fale com ele pessoalmente. Gente, nós vemos que quando Jesus levantou da sepultura, ele apareceu em corpo para os discípulos, para mostrar para eles que a sua promessa tinha cumprido, que a promessa tinha cumprido, que ele iria apresentar a eles. E Jesus apareceu em corpo, porque se Jesus tivesse aparecido em espírito, eles não iriam acreditar, porque ele já estava abatido, ele já estava triste por ter perdido o seu melhor amigo, eles já estavam muito abatidos. Então, se Jesus aparecesse para eles em espírito, com voz, principalmente Tomé já era um que não acreditava. Ele disse, eu acredito se eu ver. Se eu ver, eu acredito. Então, por isso Jesus veio em corpo e apresentou-se a eles. E a palavra nos fala, aleluia, que ele foi levado ao céu para que eles viessem ele subindo para a glória em corpo. Jesus foi levado, Deus faz tudo por ordem, decência e ordem. Jesus foi levado ao céu em corpo. Eles viram Jesus subir em corpo, para que eles entendessem. Por isso que a fé dos discípulos foi até o fim. É por isso que eles não abandonaram a sua fé. Eles morreram decapitados. Eles foram decapitados, foram mortos cruelmente. Mas eles não negaram a sua fé. Por que eles não negaram a sua fé? Porque eles viram que a verdade de Cristo era verdadeira, que a promessa que Jesus tinha falado com eles tinha se cumprido, era verdade. Ele era realmente o Filho, ele era realmente da glória, porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Por isso eles não negaram a sua fé. Eles morreram, porque eles acreditavam. E eles sabem, nós também é a mesma coisa. Nós acreditamos na palavra de Deus e vemos que Deus age em nossas vidas. Às vezes Deus faz algo na vida de muitas pessoas. As pessoas falam assim, isso é coisa da natureza. Isto é algo que vem naturalmente, porque isso acontece. Falo para você uma coisa, por trás de todas as coisas há um Deus Todo-Poderoso. Por trás, aleluia, de tudo aquilo que você acha que é o homem que fez, não. Deus está por trás de todas as coisas. É Ele que comanda o vento. Falando no vento, agora eu falo para você. Você não acredita no vento? Você sabe que tem o vento, não sabe? Eu também creio que tem o vento. O vento é aquele que sopra. Nós vemos o vento. Eu pergunto para você, nós conseguiremos ver o vento? Nós conseguiremos, aleluia, pegar o vento na palma da mão e olhar para ele materializado? Ele está em vários lugares. O vento está dentro de uma câmara, de um pneu de um carro. O vento está dentro de um compressor. O vento está aqui entrando pela janela, agora aqui neste quarto onde eu estou. E você sabe que tem Ele. A mesma forma é o nosso Deus. A mesma forma é Ele. E a palavra fala que é Ele que comanda o vento. É Ele que dá ordem ao vento. Quando Ele usou o profeta Ezequiel para dar ordem aos ossos,
que os ossos levantassem. Ele não materializou, não. O profeta Ezequiel escutou a voz do Senhor dizendo: profetize, profeta, profetize que esses ossos vão ter vida. E o profeta Ezequiel não temeu, sim, profetizou dizendo: ao Senhor quem sabe, vou profetizar. Ele profetizou e os ossos começaram a se juntar, um por um, no seu lugar certíssimo. E ali se criou carne, criou pele, criou nervos. Quando faltava o mais importante, o Senhor disse para Ezequiel: agora profetiza que haja vida nesses ossos, nesses corpos, profeta. E ele profetizou e os corpos levantou. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, aleluias, Ele é o impossível das causas impossíveis. Ele é o possível das causas impossíveis. Quando o médico diz: esse câncer não tem mais jeito, essa enfermidade não tem cura, o Senhor chega e diz: eu não dei a última palavra, porque é eu que sou o médico dos médicos, é eu que dou a última palavra. A nossa vida vai para Ele. Este fôlego que habita no meu corpo vai para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Alisson diz aí, então estão fazendo o que quer. Jesus está chegando e está muito perto, e o povo não se converte. É verdade, meu amigo, é verdade. Mas, Senhor, irmão, Deus agir mesmo. Nosso Deus sempre cuida de nós aqui na terra. É verdade, meu irmão, com certeza. O Senhor sempre está conosco. Ele não nos abandona, né? Às vezes, gente, a canseira vem, a fadiga vem, o abatimento ele chega. Por mais que nós temos uma vida de bonança nessa terra, que não falte nada materialmente para nós, mas nós temos as nossas fraquezas, nossas angústias. Nós vemos um homem. Por que nós temos nossas angústias? Porque nós somos pecadores. Então nós vemos que Davi era um homem escolhido por Deus. Davi era o rei, governador de Israel, mas Davi tinha seus pecados, suas falhas. E sempre Davi se encontrava angustiado. Por que Davi se encontrava angustiado? Porque ele pecava. Davi cometia muitos adultérios. Então ele se angustiava. Mas quando Davi se encontrava angustiado, Davi não socorria ao homem. Nós não vemos que na palavra que Davi foi contar a sua angústia para o homem. Não, Davi sabia que a resposta poderia vir do Senhor. Davi sabia que somente o Deus podia agir na sua vida e transformar aquela angústia. E a palavra nos fala que ele ia e falava com Deus. Ele ia e falava com o Senhor. E Deus o levantava, Davi, outra vez, porque aquele que se humilha é exaltado. E Davi era exaltado porque ele se humilhava, mesmo ele sendo governador de Israel, mesmo ele sendo, aleluias, um homem poderoso com muito dinheiro, mas ele sabia de uma coisa, que as suas origens, aleluias, não foi fácil. E é que era Deus que tinha tirado ele, aleluias, de pastor de ovelha para ser governador de Israel. Como eu estou aqui, há 9 anos atrás eu estava lá no bar, uma hora dessa já bebendo, eu chegava lá às 6 horas da manhã, o dono do bar apelava comigo, muitas vezes ele apelava, ficava bravo comigo dizendo: uma hora dessa, rapaz, eu ainda vou te dar falava, né, outras coisas, para você parar de me amolar uma hora dessa. Mas o vício era tão grande, o vício era tão alto, que se eu não bebesse de manhã cedo, antes não tomava café, tomava pinga de manhã cedo. Eu tomava pinga, tinha vezes que eu tomava pinga a noite toda, levantava da cama para beber pinga a noite toda.
E aquilo me traspassava. De tanta pinga que eu bebia, eu ficava traspassado. Eu ficava ultrapassado, não via nada mais, não sentia dor. É por isso que eu dou valor que ele fez para mim. Você acha que eu queria ser liberto? Não. Eu não queria, não. Eu sendo afastado, 20 anos eu fiquei afastado. Meu negócio era beber. Quando eu estava em volta dos amigos, eu fumava maconha com eles, se mostrando e dizendo: isso não me faz mal, maconha não me derruba. Louvado seja o nome do Senhor. E ele me tirou daquele lugar e me colocou de pé. Porque ele diz: filho, chegou o momento de eu te tirar, porque se eu não tirar você agora, você não vai escapar dessa. Chegou o momento de eu agir. Eu vou agir que você vai doer. Vai doer. E não é fisicamente não, vai ser psicologicamente que vai doer, meu filho. É psicologicamente que vai doer, não é físico não. Porque físico eu já fiz, você não deu valor. Eu arranquei o seu dedo para você aprender, mas você não quis aprender. Eu tirei o seu dedo, mas você não deu valor, não quis entender que eu sou o Deus que cuida de você. Então agora eu vou te jogar psicologicamente para você ver quem sou eu de verdade. E por 16 dias, o que eu passei psicologicamente, não desejo que nenhum passe. Espiritual. Eu via como um telão em uma praça pública, todos os meus erros passando naquele telão numa praça pública, na cidade onde eu residia, não quero citar nome aqui, de lugares, aonde eu residia numa praça pública, um telão, passava todos os meus pecados, meus defeitos, eu li naquele lugar, naquele telão, para todo mundo, uma praça lotada de gente, uma visão que o Senhor me dava dos meus feitos, dos meus atos. Aleluia. E uma voz por 24 horas me acompanhava dizendo: você não vale nada, você não presta para nada. Os mesmos gritos que eu dava no hospital, aonde eles costuravam meu dedo no lugar, os mesmos gritos que eu dava, que isso aconteceu depois de 6 meses que eu perdi o meu dedo, mas aquele me mostrava novamente, e mostrava os gritos que eu dava quando os médicos estavam costurando o meu dedo, porque eles tiveram que amarrar eu numa maca para costurar o dedo, porque eu dava chute no peito dos médicos. Eu gritava porque doía muito, era uma dor insuportável. Por mais que eles aplicaram anestesia, mas a anestesia não pegou, porque eu estava alcoolizado. E 6 meses depois, naquela visão psicológica, os gritos apareciam na minha mente, que ele mostrava: olha para você o que aconteceu com você naquele dia, escute, e botava os gritos para me ouvir. Isso aqui era você aquele dia, está lembrado? Onde você berrava e dava risada, aquilo dava gargalhada, aquilo dizia: você lembra disso aqui? Olha para você ver o que você passou. Olha para você o que você faz. Meus amados, o homem que estava no bar, aonde eu ia todos os dias beber, eu estava lá juntos deles, todos os dias bebendo ali, mais eles. Aquele homem chegava até o portão da minha casa e dava chute no portão. Eu via, escutava e ouvia, dizia para minha ex-esposa: o dono do bar está aqui, ele está aí fora, ele está querendo me pegar, ele está querendo me matar. E a voz daquele homem dizia no portão: abre, você me deve e não quer pagar. Eu vim cobrar você vai me pagar de qualquer jeito. Dava chute no portão. Dava chute no portão e aquilo me atormentava, e eu entrava por debaixo da cama, mas aquilo não passava. Aquela voz se encaixava dentro de meu ouvido, eu ouvia e dizia para a mulher: isso está acontecendo. Ela disse: você está ficando doido, você está ficando louco. Fiquei 5 dias nessa cidade,
aonde eu residia por 7 anos, eu estava residindo naquela cidade. 5 dias eu fiquei, não suportei mais, não suportei a pressão tão grande daquilo que invadia meu sono, invadia a minha hora do almoço, invadia a minha hora da janta, me invadia por 24 horas por dia. Falava comigo: nós estamos aqui, olha de onde nós estamos falando com você. Eu olhava, não via nada. Eu dizia para eles: me mostre quem vocês são. Falava em pensamento para eles: deixa eu ver quem vocês são, quem vocês estão, aonde vocês estão. Ele dizia: olha para nós, você vai nos ver. Quando eu olhava, não via nada. Ele dizia: você não pode nos ver, você não pode, você não tem capacidade de nos ver, não. E aquilo me atormentava por 24 horas por dia. Eu não suportei ficar naquele lugar, eu não suportei sair daquele lugar. Era numa quinta-feira, às 10 horas da manhã. Fui para outra cidade, onde minha irmã reside até hoje. Chamei um táxi, não daquela cidade que eu residia, porque não tinha mais confiança para mim. Todo mundo estava contra eu naquela cidade. Todo mundo estava querendo me matar. Todo mundo estava querendo acabar comigo. Eu não acreditava, não confiava em mais ninguém. Abandonei filha e a mulher. Chamei um táxi, era 10 horas da manhã, da cidade de Nova Serrana, que a qual foi me buscar naquele lugar. Quando eu entrei naquele táxi, a voz começou a agir e dizer para mim: conta agora para o taxista. E aquele o taxista olhava para o meu lado, me via eu como suspeito. Eu ficava atormentado ali. E aquela voz dizia para mim: se você contar, ele não vai acreditar e vai falar que você é louco. Se você dizer para ele, ele não vai acreditar e vai dizer que você é louco. Eu queria contar para aquele taxista que estava acontecendo comigo, mas não poderia, porque a voz dizia para mim: se você contar, ele vai levar você direto para um hospício, dizendo que você é louco. Aleluia. E ele olhava para mim com os olhos arregalados. O taxista olhava e via eu desesperado. E aquela voz me acompanhou até a casa da minha irmã. Chegando ali, quando eu desci do táxi, a avó dizia: agora vai atravessar a rua para ir para a casa de sua irmã? Entra debaixo de um carro, acabe com sua vida, acabe com ela, não tem mais jeito a sua vida. E dava gargalhada. Isso foi numa quinta-feira. O dia inteiro eu fiquei na casa da minha irmã, sofrendo, angustiado. Meu cunhado me falava todas as coisas, mas aquela voz não deixava nem dar atenção e ouvido para que as pessoas falavam comigo, porque era 24 horas falando e rindo, gargalhada nos meus ouvidos. E quando foi a noite de quinta-feira na casa da minha irmã, foi uma tribulação tremenda, que eles sofreram muito comigo. Eles sofreram muito. Eu não poderia nem sair na rua. Quando eu saía na janela da casa do meu cunhado, da minha irmã, olhava para a rua, tinha 2 carros parados. Eu via os 2 carros parados, com homens vestidos de preto em volta do carro. Homens vestidos de preto encostados no carro. E aquela voz dizia para mim: se você sair, nós vamos te matar. Se você sair de dentro dessa casa, nós te matamos. Nós estamos somente aguardando você sair. Eu voltava da janela e dizia para meu cunhado: tem homens querendo me matar ali fora. Meu cunhado saía da janela e olhava: moço, não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, você está ficando louco. E aquela voz dizia para mim: se você sair, eu te mato. Nós estamos aqui propriamente para te matar. E eu fiquei atormentado pela noite toda, pela noite inteira. Não conseguia dormir. Lembro que minha irmã deu uma Bíblia: lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eu li a Bíblia, mas que não encaixava na minha mente, não entrava. Eu fiquei lendo a Bíblia quase a noite toda, mas isso aquilo não encaixava. Foi na sexta-feira, o meu cunhado disse: vamos ter que ir embora para a cidade. Vamos ter que ir embora para a sua cidade, para a cidade natal sua, porque lá está seu pai, sua mãe, e eles vão poder te ajudar, porque nós não temos como fazer nada. Meus amigos e meus irmãos, para comprar uma passagem na agência foi um trabalho danado, porque eu ia até na metade da estrada com meu cunhado colocava no carro e levava. Chegar na metade da estrada, a avó dizia para mim: você não pode ir, se você for, nós vamos te matar. Eu fazia meu cunhado voltar para trás comigo outra vez. Ele voltava para trás. Ele enfesou, ele começou a ficar, aleluia, angustiado comigo e diz: não suporto mais não. Eu não aguento isso que você está fazendo não.
Foi pelo menos umas 3 vezes nós tentando comprar a passagem. Até que na terceira vez nós conseguimos, cheguei à agência e comprei a passagem. Isso foi na volta de um meio-dia para 1h da tarde. E às 5 horas eu iria viajar. Não poderia viajar sozinho. Agora minha irmã teve que largar o teu serviço. Era na sexta-feira e vim comigo. Meus irmãos, quando eu entrei no ônibus, até embarcar, estava tranquilo. A voz cessou. A voz deu um alívio, uma paz. Eu embarquei no ônibus. Quando andou uns 3 quilômetros, a voz começou outra vez. Isso veio a 650 quilômetros, me atormentando pela noite e pela madrugada. Que aonde, quando eu olhava para as pessoas dentro do ônibus, as pessoas ficavam transformadas em caveira, as pessoas se transformavam em monstro, as pessoas se transformavam e eu pulava ali naquelas pessoas, eu querendo pular, minha irmã segurava e eu na poltrona do ônibus, ela veio sentada ao meu lado, porque ela não poderia deixar eu sozinho. E a voz dizia: pula pela janela, pula pela janela. E eu tentava abrir a janela do ônibus para pular. Meus amados, quando chegou na cidade chamada Santa Maria do Suaçuí, a voz cessou. Eu falei assim: agora eu encontrei paz, agora eu estou livre, graças a Deus eu estou livre. A voz cessou. Foi aquele alívio, aquele alento. Mas chegando na cidade de Água Boa, qual é a minha cidade natal, cheguei ali tranquilo, apiei do ônibus com minha irmã, a outra irmã, a qual eu ia para a casa dela, estava me aguardando lá com seu marido. Nós entramos no carro, ela morava na roça, numa fazenda, e nós fomos para esta fazenda, para a casa dela. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã. E quando nós chegamos na roça, estava tranquilo, aquela paz na roça, aquele alívio, assim: agora eu estou livre, agora eu estou liberto. Isso não me acompanha, ficou para trás. Meus amados, quando a minha irmã fez o café e colocou ali um requeijão para nós comer naquela mesa, quando eu comecei a tomar o café, quando eu peguei o requeijão, a voz pontou de uma distância. A voz pontou numa distância muito grande. Aquela voz começou a aparecer no meu ouvido com uma distância enorme. E aquela voz falava bem longe, bem distante, dizendo: você acha que nós deixamos você em paz? Você não livra de nós. Você não está livre. Nós estamos te acompanhando, rapaz. Aleluia, glória a Deus. E aquela voz foi se aproximando. Eu disse para minha irmã: a voz veio comigo, está me acompanhando. Ela disse: não, aqui você está livre, liberta. Estou não, ela está me acompanhando. E aquela voz foi se aproximando. Aquela voz foi se aproximando e começou a rodear a casa da minha irmã. E aquela voz chegava da janela, chegava, aleluia, mas não entrava em casa, porque minha irmã era muito fiel a Deus. Ela orava sem cessar. E aquela voz ficou do lado de fora gritando: sai para fora, sai para fora. Eu não consegui comer nem tomar o café. Minha irmã diz: vai, deita ali naquele quarto. Deitei lá. Meus amados, quando eu deitei, meu cunhado também deitou. Meu cunhado é afastado. Ele deitou, só que ele não tem medo de nada. Ele diz: deixa o demônio entrar, deixa os demônios falar alguma coisa, que eu não tenho medo de demônio nenhum. Meu cunhado falava. Minha irmã orava sem cessar. Meus amados, o dia clareando, aquela voz começou a entrar dentro de casa. Só que aquela voz entrava, só que quando aquela voz entrava, se materializou. Eu via aquela pessoa, aquele vulto que passava nos corredores gritando, da casa da minha irmã gritando: vou te matar, estou com a faca para te matar. E aquela voz passava, uma mulher bem magra, passava pelos corredores gritando, e falando em alta voz: vou te matar. Louvado seja Deus. Só que não chegava até mim. Minha irmã orou e aquela coisa sumiu de dentro de casa, mas ficou para o lado de fora. Aquelas vozes continuam para o lado de fora da mesma forma. O dia amanheceu, minha irmã fez almoço. Aquela voz não cessava. Eu ouvia tudo, mas ficava tentando manter a calma de ouvir o que eles estavam falando comigo. Meus irmãos, quando foi ali para uma volta das 11 horas, que ela tinha feito o almoço, colocou eu comida no prato. Veio tipo, não sei se vocês conhecem aquelas formigas correição, aquelas que fazem aquele carreiro, aquele vulto preto que anda em milhares e milhares pelo carreiro. Pontou muito de longe aquele vulto que vinha em minha direção. Eu sentado ali na cozinha da minha irmã, aquele vulto veio
tipo as formigas correição, chegou bem perto de mim e começou a entrar pelo meu pé. Começou a entrar pelo meu pé, pela minha perna e foi subindo pelo meu corpo. Meu corpo congelava, meu coração disparava, meu peito inchava. E minha irmã orava sem cessar. Minha irmã orava sem cessar. Aleluia. Não comi, larguei a comida de lado. Meus amados, foi muito grande isso aqui. Foi muito grande. Isso foi durante 16 dias que eu passei. Não vou contar tudo aqui hoje não, porque é muito grande. Mas depende de nós. Porque Deus queria fazer que eu entendesse, que eu visse. E quando Ele escolhe o homem, não tem aonde ele ir. Quando Ele escolhe a mulher, não tem aonde ela ir. E cuidado com aquilo que nós falamos. Cuidado com aquilo que nós abrimos a nossa boca para dizer. Porque Deus, Ele está de olho por 24 horas em nós. Se nós dá brecha para o inimigo entregar para Ele, como eu entreguei para Ele. Antes disso acontecer comigo, eu chegava em casa do boteco e gritava no quintal da minha casa dizendo: Deus, você não presta, você não vale nada, Deus. Quero que o diabo me dê as coisas, porque Ele tem para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é coisa de ninguém falar, meu amigo. Isso não é coisa de ninguém abrir sua boca e falar, porque Deus, Ele é dono de tudo. Se nós passamos na luta, Ele sabe. Se nós estamos da bonança, Ele sabe. Se nós estamos enfrentando as tribulações, Ele sabe que amanhã vai vir e vai entregar a vitória. Não podemos desistir. Não podemos, aleluia, acreditar e contar, aleluia, muitas coisas para as pessoas. Porque tem muitas pessoas usadas pelo diabo na face dessa terra. Tem pessoas, aleluia, que são usadas pelo diabo, são anjos de Satanás. Eu falo para você uma coisa, não conta da sua vida, do seu relacionamento, o que passa com você na sua casa. Porque a vida a dois nós sabemos que muitas das vezes tem altos e baixos. Mas não conte. Conte para Deus. Conte para Ele. Eu vejo muitas pessoas falando comigo, da sua vida. Eu fico pensando. Eu já até cheguei a comentar com várias pessoas dizendo: não conte isso para mim. Não conte, eu não posso fazer nada por você. Não posso te ajudar. Conte para Deus. Conte para Ele. É hora de nós pegar a visão espiritual e colocar. Aleluias. Somente o Senhor. Em volta de nós, em volta de nossa família, em volta da nossa casa, em volta das nossas coisas que nós possuímos, em volta da nossa vida, porque Ele sim, Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. O diabo não. O diabo não tem nada para oferecer para você. Ele é pobre e miserável. É por isso que Deus, Ele pertence a Deus. Satanás era comandado por Deus, mas Deus jogou ele na miséria. Deus jogou Satanás na miséria. Ele não obedece a Deus porque ele sabe. Porque ele é orgulhoso. Ele é invejoso. É por isso que ele não obedece a Deus. Ele foi jogado lá de cima para baixo por causa disso, do seu orgulho. Porque queria ser mais do que Deus. Mas ele pertence ao Senhor. Diz a palavra que tudo Ele criou para Ele. Tudo é dele. As potestades, tudo pertence a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Não existe homem nessa terra. Não existe nada além de Deus. É somente Ele e pronto. Muitas pessoas querem derrubar a gente, dar gargalhada. Às vezes nós estamos no Kauai, pessoas entram lá rindo. Sei que são pessoas que não acreditam em Deus. Como eu sempre disse, o problema é da pessoa. Eles acham que estão maltratando a Deus. Deus não se sente maltratado por isso. Aleluia. Se você crê, bem, glória a Deus. Se você não crê, Deus é a mesma coisa, não vai mudar. Muda não. Deus não muda por causa de ninguém, não. É nós que temos que mudar por Ele. É nós que temos que mudar.
Agora muitos falam, Deus é mau, Deus é o Deus ruim, mata criança, deixa que mata as crianças inocentes, deixa que mata pessoas inocentes. Não é Deus que deixa matar, não. Quem procura isso é o próprio homem. É o homem que procura desgraça para a sua vida. Eu não estou falando aqui do que eu passei. É eu que procurei. Foi eu que entreguei a minha vida para o diabo. Foi eu que entreguei para ele. Foi eu que disse para o diabo que ele me desse algo, porque Deus não me dava nada. Deus não prestava. Foi eu que disse para o diabo. É nós que colocamos a miséria nas nossas vidas. É nós que colocamos, aleluias, o sofrimento em nós mesmos. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus, meus amigos. É por isso que Jesus veio e morreu na cruz. É para nos libertar das fúrias de Satanás. É para nos libertar das prisões, aleluia, das religiões que faz você prisioneiro. Você não é prisioneiro de religião nenhuma, não. Você, aleluia, é liberto pelo sangue de Jesus. A palavra nos fala disso, aleluia. Se você crê em mim, você será salvo. Nós somos salvos por nós cremos no Senhor, por cremos que Ele veio e fez o sacrifício e deu a vida por mim e por você. Não somos, aleluias, presos a religiões nenhuma, não. Não deixe que o homem faça você preso, não. Pelas filosofias, como disse ontem a mensagem que eu li aqui ontem. Vamos aqui, até eu abrir aqui, eu quero deixar esse versículo aqui, né? Quero até deixar esse versículo aqui, que eu meditei ontem. E se encontra as cartas aos Colossenses, do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz, no capítulo 2 e no versículo 8, diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o arrediamento do mundo, não segundo a do Cristo. Não segundo Cristo. Olha, vamos repetir mais uma vez. Pega esse versículo para você aí. Abre sua Bíblia. As cartas aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 8. Você sabia que... Aleluias, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, né? Estamos presentes em diversos lançamentos todos os dias, distribuindo... Entrou com o comercial aqui, né, gente? Vamos tirar aqui. E olha, por falar em... Não vai atrapalhar nós aqui, né? Você consegue resolver tudo e só usando o seu celular. E agora vai a minha pergunta para você. Vamos repetir mais uma vez aqui, ó. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rendimento do mundo, e não segundo o de Cristo. Cuidado para ser aprisionado pelas religiões. Jesus veio para nos libertar, não para nos aprisionar. É nós que temos que olhar para nós mesmos, sentir necessidade de mudança. É nós que temos que sentir a necessidade. O homem não muda ninguém, não. O homem não pode mudar. Se o homem tentar me mudar, eu vou ficar nervoso. Se o homem tentar me mudar, eu vou ficar irado com ele. É nós que temos que sentir a necessidade de mudança. Você concorda comigo? Se você concorda, deixa um amém para nós aí. É nós que temos que sentir a necessidade de mudança. Não é o homem que vai mudar eu, mudar você, não. Abra sua Bíblia aí e medite aí. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia. Por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens. Olha que diz, segundo a tradição dos homens. Segundo o rudimento do mundo e não segundo de Cristo. Essa mensagem eu deixei aqui ontem, só que meu áudio não saiu como eu disse, né? Tive que excluir a transmissão lá de mais de 1 hora no YouTube e também no Instagram. Tive que excluir, né? Porque não saiu áudio nenhum. Então eu excluí e hoje eu entrei aqui na manhã de domingo para fazer outra vez. Não foi essa mensagem que nós deixamos, né? Nós deixamos essa mensagem ontem, né? Eu agradeço a você que ficou comigo. Já vamos estar encerrando a nossa transmissão aqui. Quero orar, porque nosso irmão pediu para a gente orar por ele.
Vamos estar orando aqui ao nosso Deus, entregar a Ele mais essa oportunidade nesse dia, né, gente? Fale com Deus aí neste momento. Fale com o Senhor. Ele está te ouvindo agora. Meu Deus, meu Pai. Senhor, neste momento aqui na Tua presença mais uma vez, eu vou entregar a Ti, Senhor, mais essa transmissão, mais essa oportunidade de estarmos aqui. Grato ao Senhor pelo privilégio de ter despertado com a vida. Grato ao Senhor por estar respirando. Grato ao Senhor por tudo, ó Deus. Grato pela minha família, pelo teto sobre a minha cabeça, pelas vestes. Grato pelo alimento. Grato pela saúde. Grato pela vida também. Grato ao Senhor por mais um dia. Grato a Deus por tudo, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor vai ao encontro de cada uma dessas pessoas que está comigo aqui, que entraram comigo aqui no TikTok, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Senhor vai ao encontro do nosso irmão Thaleson. Toma ele nas tuas mãos, a tua família. Abençoe também o nosso irmão que pediu oração para o André. Deus abençoe o André. Visite agora, Senhor, o André, aonde ele estiver agora, você esteja com ele. Põe nas tuas mãos a cada um, meu Pai, do Ista, que entrou conosco, nosso irmão Danilo, a Bela Cris, Deus abençoe a Cris, GR Silva, o Senhor abençoe a ela, meu Pai. Toma em tuas mãos, cada um que entrou conosco no Instagram, no TikTok, muitas pessoas, o Hélio Soares, Deus abençoe. Abençoe ele agora e sua família, meu Pai. Deus, pedimos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos entrega a paz, se for possível. Senhor, você nos entregar a paz, o livramento, força para irmos em frente, para não esquecermos que o Senhor tem algo ao nosso favor. Que o Senhor habita no meu corpo, que o Senhor habita no corpo de cada um que está do outro lado desta tela agora. Meu Deus, Tu vem fazer o milagre para aquele que precisa de um milagre, transformar as vidas, entrar nos corações, encher esse vaso de azeite, esse vaso que está aleluia vazio. O Senhor enche esse vaso até transbordar, Senhor. Meu Deus, o impossível é do Senhor, meu Pai. O impossível é somente o Senhor quem faz. Eu creio que o Senhor está agindo para conosco. Nós fazemos o possível, mas o impossível é o Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente agora, eu não sei qual o tipo de enfermidade, qual é o grau dessa enfermidade, mas o Senhor sabe, porque até mesmo aqueles ossos que estavam secos, aqueles ossos que estavam no vale seco, sem vida, o Senhor entrou lá e eles se ajuntaram no seu lugar. O Senhor colocou nervos naqueles ossos. O Senhor colocou a carne naqueles ossos. O mais importante, o Senhor colocou a vida naqueles ossos. Aleluia. Meu Deus. As pessoas que nessa hora, Jesus, está como aquele vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, não vem mais motivo nem para viver, Pai. Essa pessoa foi diagnosticada com câncer. Essa pessoa que recebeu a palavra, a ordem do médico dizendo: vai para casa, para você morrer em casa. Mas para o Senhor é somente o começo, meu Deus. Nós vemos que Lázaro, 4 dias estava na sepultura. O Senhor chegou e deu vida para Lázaro, o filho da viúva de Naim.
O Senhor teve compaixão daquela mulher que chorava pelo seu filho único, que estava morto no esqui. O Senhor chegou e levantou aquele menino e disse para ela: não chores. Aleluia. Meu Deus, essa pessoa que está enfrentando essa luta agora tão grande, não vê mais esperança, não vê mais uma saída. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor está dando a saída, porque o Senhor faz na hora certa. O Senhor não atrasa nem adianta, mas sim o Senhor age na hora certa. Porque nós vemos que quando o povo de Israel se encontrava às margens do Mar Vermelho sem saída, eles pensavam que iria morrer. Na frente havia um mar enorme de água, atrás havia Faraó, e os lados havia rocha, e aquele povo que estava sem saída, eles pensavam que estava sem saída, eles pensavam que não via mais uma saída para eles. E o Senhor diz: não, eu vou colocar a saída, porque eu sou Deus do impossível. Vocês estão achando impossível, mas eu não, vou abrir o mar para vocês passar. Vou abrir o mar, vou fazer terra seca no leito do mar, e vocês vão atravessar em segurança, porque eu sou contigo. Eu não te abandonei. Eu sou o Deus que guia. Eu não tirei vocês à toa lá do Egito, não. Eu tirei vocês para te dar a terra de volta, que a qual um dia foi tirada de vocês, e ela pertence a vocês. E eu vou guiar. Tem o meu líder, Moisés, mas quem guia é eu. É eu que vou ser o guia de vocês. E o Senhor guiou aquele povo. O Senhor fez eles atravessar o deserto por 40 anos. E a mesma coisa o Senhor está conosco, nos guiando e nos levando, aleluias, à terra prometida, a nova Canaã. Mas não neste mundo, mas aquela que o Senhor preparou para nós quando foi na cruz. Aquela que o Senhor preparou para nós quando o Senhor deu o seu último suspiro na cruz, Senhor. Aleluia. Declare o seu amor pela comida com Estomazil. E eu peço a Ti agora, meu Pai, que não nos deixa órfão, não nos deixa ser presa das vãs sentilezas, não nos deixa ser presa dos homens, das filosofias, mas nos faça liberto, Pai, como o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito. O Senhor nos liberta, não só eu, Pai, mas a cada um que está comigo aqui nessa manhã. O Senhor nos faça liberto, nos faça livre, para nós podermos olhar para o monte, como o Senhor diz para o salmista: olhei para os montes, de onde me virá o socorro. Muitas das vezes muitos estão sendo aprisionados, escravizados pelas filosofias, e estão esquecendo, Pai, de olhar para o Senhor. Nos faça liberto, nos faça vencedor, para assim alcançarmos a sua misericórdia, o seu galardão que está preparado, no nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Me ajuda a vencer as lutas. Deus abençoe, meu amigo. Tenho certeza que Deus está com você. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Creia somente. Entregue a Ele. Fale com Ele agora onde você está. Fale com Ele. Tira um momentinho. Será que você tirou um momentinho para entregar a Ele? Vai em particular. Vai em particular, entregue a Ele. Toma uma decisão agora para você ver. E toma a decisão. Um dia eu tomei a decisão para mim sair da prisão onde eu estava. Eu estava aprisionado nas garras do Satanás. E eu tomei a minha decisão. Quem pode tomar decisão é nós. Ele não pode tomar decisão por você, não. Porque Ele deixou o homem no livre-arbítrio. É o homem que escolhe o que ele quer. É o homem que escolhe.
Mas se você escolher que quer a presença dele para com você hoje, você é livre. Você vai vencer suas lutas. As lutas vêm e cessam. E Deus prova quem Ele ama. Saiba disso. Deus prova quem Ele ama. Ele vai te libertar, Hélio Soares. Ele vai te libertar no nome do Senhor. Eu repreendo agora, meu amigo, tudo que está passando na sua vida. Se você crer, você vai ser livre. Você vai ser livre no nome do Senhor Jesus. Porque Ele está entregando para você agora o livramento. Você vai alcançar do Senhor a sua carta de alforria neste momento. Os servos são provados. Eu sou provado todos os dias. Sou provado todos os dias, é verdade. As provas que eu passo, meus amigos, muitas vezes eu fico irado, fico nervoso. O inimigo luta de todas as maneiras, mas nós vencemos. Porque quem nos deu autoridade para vencer foi Ele. Não foi homem nenhum, não, foi Deus. Ele disse: aleluia, tenha coragem, tenha bom ânimo, não desista, eu sou contigo. Ele disse para Josué. Ele fala para você também agora, dessa manhã, Hélio. Ô Hélio, pega essa mensagem para você nesta manhã. Ele diz para você agora: tenha bom ânimo, eu sou contigo, Hélio. Eu sou contigo, tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, meu filho. A luta vai passar. É ardente, a prova é sufocante. É. Mas há uma vida após a luta. Creia que Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Muito agradeço a todos vocês que entraram conosco. Você do YouTube, você do Instagram, você também do TikTok. Muito obrigado. Estamos terminando aqui para nós entrar lá na live do nosso irmão JG. Quero entrar lá na live do nosso irmão JG, né? Convido você a entrar lá conosco. Com certeza já está no ar lá. Eu acho que ele estava começando às 9. Domingo passado ele começou às 10. Quero entrar lá para participar do programa do nosso irmão José Geraldo, né? O nosso amigo da Rádio Cristã Santa Luzia. Ele que faz o programa com melhores louvores, né? Os melhores louvores são tocados na rádio lá do nosso irmão JG, José Geraldo. Segue ele lá, vai lá. Curta também a live dele, que é maravilhosa. Vai lá, pede um louvor lá. Vai lá na live do nosso irmão JG. Pesquise lá, José Geraldo, JG, vai lá. Você vai se sentir fortificado nesta manhã também, meu amigo. Tenho certeza que Deus tem bênção para você. Só falar uma coisa para você. Quando você, aleluias, se entrega as suas fraquezas a Ele, Ele te fortalece. Não tenta ser forte sozinho. Não tenta não, porque você não consegue. Mas quando você entrega a Ele, você é vencedor, porque Ele não desampara as suas forças. Deus te abençoe. Um bom dia a todos, que a paz o acompanhe, que a paz esteja conosco no resto de domingo, nesta semana, e que possamos ter vida, e vida com bonância. Que assim seja, no nome de Jesus. Fique com Deus, um bom dia a todos, e a paz do Senhor Jesus.